1h16 em Brasília. Na TV, no rádio, nos jornais, na internet e em várias outras mídias. A propaganda de produtos infantis cresce a cada dia e preocupa não só os pais, como também grupos ligados aos direitos das crianças. Aqui na Câmara, um seminário discute como proteger os pequenos do consumismo. A repórter Dini Moraes acompanha o seminário. Boa tarde, Dini. Infância livre de consumismo no mundo de hoje ainda é possível? Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Lincoln. Boa tarde a todos que nos acompanham agora ao vivo na Rádio Câmara e na TV Câmara. Bom, na verdade, os participantes do primeiro seminário Infância Livre de Consumismo da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara acham que isso é um pouco difícil, viu? Inclusive, a pesquisadora da Universidade do Ceará, Inês Vitorino, disse que é impossível. Tamanha é o bombardeamento de publicidade voltado diretamente às crianças e adolescentes feitos no Brasil. Existe uma pesquisa do Instituto Alana que mostrou que em épocas de feriadões ou de datas comemorativas, como o Natal, por exemplo, chega a ser 2 a cada 3 comerciais de canais que possuem programação infantil os comerciais são voltados diretamente para as crianças. Então, aí fica difícil para os pais fugirem de tudo isso, né? Para a gente comentar um pouquinho o que está sendo discutido nesse seminário que hoje toma os debates da Comissão de Direitos Humanos aqui na Câmara, estou aqui do meu lado com o deputado Domingos Dutra, do PT do Maranhão, ele que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos que realiza esse seminário, e do meu outro lado eu estou com a Isabela Henriques, que é diretora de Defesa e Futuro do Instituto Alana, que é uma organização civil muito envolvida com esse debate. Mas antes da gente conversar aqui com os nossos convidados, vamos ver um pouquinho de uma matéria, de uma reportagem feita pela repórter Mariana Pschitke, que fala um pouquinho da publicidade infantil. Quem tem criança em casa conhece muito bem a força das propagandas de produtos infantis. Compra pra mim é a frase clássica que os pais ouvem já antes do final do anúncio. No supermercado, eles se lembram de todos os produtos que viram na TV e perturbam até conseguirem comprar pelo menos um dos objetos de desejo do momento. Isso sem falar naquele personagem favorito que aparece no rótulo do iogurte, do suco, do achocolatado. Argumentos como aquele ali é mais gostoso ou mais barato não são considerados pelos pequenos consumidores na hora da escolha. Um projeto em análise na Câmara desde 2001 pretende acabar com a propaganda voltada para o público infantil. A proposta é polêmica. Mudanças no texto original foram aprovadas nas comissões de defesa do consumidor e na de desenvolvimento econômico. Agora, a de ciência e tecnologia discute o assunto. Uma das ideias em debate é limitar o horário que essas propagandas poderiam ser veiculadas. Então, esse projeto de lei que a repórter Mariana Pschitke falou na reportagem dela, para quem tiver curiosidade, é o projeto de lei 5921 de 2001. Então, para quem tiver curiosidade, pode pesquisar no site da Câmara, que é o www.câmara.gov.br, e dar uma olhadinha no projeto. A gente vai repercutir agora o que pensa os nossos convidados a respeito de uma possível proibição da publicidade infantil aqui no país. Deputado Domingos Dutra, do PT do Maranhão, presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara. É possível proibir essa publicidade infantil? Que vantagens o brasileiro teria com isso? Não, na verdade, nós temos que encontrar uma forma de regular. Não pode ficar essa selvageria, onde as empresas, em nome do lucro, invadem as nossas casas num país onde a televisão ocupa quase todos os lares, porque é um país que se urbanizou. O programa Luz para Todos tem levado a luz elétrica para a zona rural e as empresas fazem apelos diretamente às crianças, principalmente em produtos alimentícios que têm pouco poder nutritivo, mas tem um grande poder destrutivo, principalmente a obesidade. Recentemente eu vi na TV que 99 milhões de brasileiros estão obesos e a maioria são crianças, com verdadeiras porcarias que a mídia, que a publicidade faz as crianças consumirem. Leva uma pressão desmedida aos pais, muitas das vezes os pais não têm condições financeiras, às vezes os pais ficam com dor na consciência por não poder atender os seus filhos. Portanto, nós achamos que é preciso, talvez não proibir,
mas haver uma forma de controle, como hoje tem controle para o fumo. Eu vejo que o consumo do fumo tem reduzido, tem controle para o álcool, tem controle para produtos agrotóxicos. Por que não se tem um cuidado especial com as crianças que são o nosso presente e o nosso futuro? Esse é o debate inicial na Comissão de Direitos Humanos. Queremos botar esse assunto na pauta das famílias, da sociedade, das empresas, da mídia e do Estado brasileiro. Esse foi o deputado Domingos Dutra, presidente da Comissão de Direitos Humanos, e eu repercuto então a fala do deputado que defende então uma regulação, não uma proibição, com a representante do Instituto Alana aqui no seminário Infância e Consumo. Vocês defendem a proibição total, né? Então por que isso? Nós defendemos a proibição total do direcionamento de mensagens comerciais ao público infantil. Por que isso? Porque a criança, a pessoa de até 12 anos de idade, ela ainda não tem condições de fazer uma análise crítica das mensagens. Ela não tem condições de se defender desse assédio comercial, desse assédio publicitário. Então nós defendemos que essa comunicação que hoje é feita diretamente entre a criança e o mercado seja feito com a intermediação dos adultos, que haja uma mediação entre a criança e o mercado, que é o papel aí que a família pode exercer. Então nós defendemos que essa publicidade que hoje fala diretamente com a criança, que tenta convencer a criança a consumir produtos e serviços, que ela fale com os adultos, que ela convença os pais e eles responsáveis pelas crianças que levem os produtos às crianças, enfim, e serviços da mesma forma. Porque tem uma diferença muito grande. A gente não é a favor de colocar a criança numa bolha ou de isolá-la dessa sociedade de consumo na qual nós todos vivemos. Mas existe uma diferença muito grande quando nós vamos com uma criança ao supermercado ou andamos com a criança no shopping. Porque nesse momento a criança está mediada, ela tem um adulto ali com ela. A criança não vai sozinha a esses espaços. Então ela continuará tendo contato com o mercado, continuará tendo contato com a publicidade, mas de uma forma diferente, com a mediação de um adulto. O que hoje acontece é essa publicidade falando diretamente com a criança e a criança não tendo condições de se defender desse assédio. Quando a criança tem por volta de até 6 anos de idade, ela sequer consegue fazer a distinção entre o que é o conteúdo do entretenimento e o que é a mensagem comercial. Então, quando ela está assistindo o desenho animado dela e é interrompido pela publicidade, ela sequer entende que aquela publicidade é, na verdade, uma forma de tentar convencê-la a consumir determinado produto ou serviço. Isabela, esse consumismo, essa imposição, acontece em todos os minutos. Eu, por exemplo, tenho uma filha de 4 anos e você citou o exemplo do supermercado. Quando eu vou ao supermercado, e acredito que todas as pessoas que têm pais passam pelo mesmo problema que o meu, os produtos destinados às crianças no supermercado ficam mais embaixo. Quer dizer, eles já colocam, eles já dispõem os produtos de uma forma que a criança tem acesso a eles, né? Aí fica difícil não comprar. Exatamente. Então, quando nós falamos que nós somos contrários a qualquer tipo de comunicação mercadológica voltada ao público infantil, nós estamos falando de outras estratégias de marketing que não somente essa publicidade tradicional que está no intervalo da programação infantil, mas também a forma como os produtos são colocados nas gôndolas dos supermercados, aquelas embalagens, a utilização de personagens do ideário infantil, os famosos licenciamentos. Então, hoje você encontra o personagem infantil no rolo de papel higiênico, no danoninho, no achocolatado, enfim, em toda uma gama, no caderno escolar, em uma gama enorme de produtos. Então, nós também somos contra isso. Aquele personagem infantil que está ali andando no meio do salão do automóvel, vestido, fantasiado, distribuindo brindes para crianças, também é uma forma de comunicação mercadológica, que nós acreditamos que não deveria existir dessa forma, se comunicar diretamente com a criança. Se isso não fosse assim, seria muito mais fácil aos pais, como você mesma mencionou, irem ao supermercado com seus filhos. Porque o que acontece hoje, como foi muito bem colocado pelo coletivo de mães no seminário que aconteceu nesta manhã, é que cabe ao pai, da situação que nós estamos, dizer não. Então o pai o tempo todo ele tem que falar, não pode, isso não, eu não vou consumir, isso você não precisa. Quer dizer, o pai fala o tempo todo não, e o mercado o tempo todo diz o sim para a criança. Isso é colocar a família numa situação, realmente, como foi dito hoje pela mãe representante do coletivo, numa situação muito constrangedora, e as famílias não estão mais aguentando fazer esse papel. Elas precisam do poder público, do Estado, para ajudá-las. Daí a necessidade que nós tenhamos uma legislação mais severa, mais restritiva nesse sentido.
Agora, as agências de publicidade e os produtores, enfim, todo esse mercado de publicidade, foram falados alguns dados hoje de manhã aqui no seminário, entre eles envolvendo que esse mercado envolve 130 bilhões de reais por ano, é um mercado bem grande, e que mais de 80% das decisões de compra das famílias vêm das crianças. Então, na verdade, eles estão aproveitando um grande filão, né? Você acredita mesmo que essa autorregulação feita pelo setor de publicidade não está funcionando? Porque hoje é assim que funciona a publicidade brasileira, não existe nenhum outro órgão. Por que você defende que ela não funciona, essa autorregulamentação? A autorregulamentação que nós temos hoje, ela não é efetiva, não é eficaz, porque ela é feita por integrantes do próprio mercado. Ela não tem um compromisso com a garantia dos direitos da criança, com a garantia dos direitos da sociedade. Ela não tem uma isenção que seria necessário que ela tivesse para fazer esse papel. Então, nós podemos dizer que a autorregulamentação hoje, ela não é efetiva naquilo que ela se propõe. Daí a necessidade de que outros órgãos, como os PROCONs, o próprio Ministério da Justiça, enfim, o Ministério Público, eles acabem tendo que tomar conta também dessa problemática. E aí, com o prejuízo para a sociedade de que a publicidade costuma ser muito mais rápida do que um processo, por exemplo, no Poder Judiciário, que necessita, obviamente, do contraditório, enfim, tem toda uma tramitação. Então, também nós defendemos que haja o estabelecimento de um órgão dentro do Poder Executivo responsável por dirimir controvérsias nesse âmbito de atuação do mercado à publicidade. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o deputado Domingos Dutra, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, nesse momento, 1h27 pelo horário de Brasília. Deputado Domingos Dutra, essa questão, né, da regulamentação não atinge só a publicidade para criança, não. Atinge a comunicação como um todo e é um assunto que enfrenta sempre muitas barreiras a ser tratado aqui dentro do Congresso. Nós não temos, a exemplo que outros países têm, um órgão de regulação da comunicação. Gostaria de saber do senhor como é que está essa luta, no sentido de termos esse órgão. Há vários países que têm, gostaria de saber, inclusive o senhor sabe de proibições ou restrições à propaganda direcionada para crianças em outros países. Se não me engano, a Suécia tem uma regulamentação nesse sentido. Então, perguntar, se a gente não tiver um órgão com essa força, é possível só pela autorregulamentação? Hoje, nas redes sociais, especificamente no dia de hoje, tem uma brincadeira aí com o fato do CONAR, o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, nunca ou muito raramente atender os pedidos das feministas. E uma foto mostra que o CONAR é formado 95% por homens. Fica complicado desse jeito. Olha, hoje foi exposto aqui no seminário que vários países do mundo têm leis severas, leis menos severas de controle da comunicação e da publicidade para o público infantil. E coincidentemente, nesses países, o IDH é muito superior do que o nosso. Segundo, esse debate não tem nada a ver com censura nem restrição à liberdade de imprensa e de informação. É um debate no fortalecimento da democracia e da cidadania. Por último, ontem foi instalado o Conselho Nacional de Comunicação Social do país. Infelizmente, foi instalado no gabinete do presidente do Senado, que é um dos donos de grandes meios de comunicação no Maranhão. Mas esse Conselho Nacional de Comunicação é o espaço que se tem para a gente fazer um debate responsável, um debate saudável sobre a liberdade de informação, que é um direito nosso, o direito das empresas de mídia e de publicidade de funcionarem, mas sobretudo tendo um eixo só, é a proteção do cidadão e, no caso específico do nosso seminário, a proteção à infância. Nós não podemos construir um país cidadão com essa barbárie de induzir crianças a um consumismo desesperados, com consequências na família, consequências na sociedade. O seminário já é vitorioso, esse assunto está na pauta. Agradecemos o Instituto Alana que nos provocou e eu espero que não apenas se avance no projeto de lei, mas que a sociedade coloque esse assunto na sua pauta. Só a lei não resolve, é preciso que a família, que a imprensa, que as empresas, que os governos coloquem isso como prioridade, como ação cidadã de um país que tenta se reconstruir.
Muito obrigada, deputado Domingos Dutra, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Também agradeço a Isabela, representante do Instituto Alana, aqui no seminário Infância Livre de Consumo.